A primeira pergunta é sobre o que essa ocupação profissional faz. O que não podemos é ficar imaginando, sonhando com algo que no futuro não será da mesma forma. Vou apresentar então uma definição da ocupação profissional. Temos então aqui uma definição para analista de redes e comunicação de dados, que é a: desenvolvem e implantam sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, escolhendo e especificando programas, codificando aplicativos. Eles administram o ambiente informatizado, prestam suporte técnico ao cliente, elaboram documentação técnica, estabelecem padrões, coordenam projetos, oferecem soluções para ambientes informatizados e pesquisam tecnologias da informática. Bem, talvez essa definição seja boa para você. Para mim, essa definição ainda é vaga pra caramba. Mas por isso, eu montei, dentro do projeto Plano Crescer, onde aqui você está vendo vídeos, um site que é o www.planocrescer.com.br. Justamente porque, se você quer decidir fazer alguma coisa, está olhando uma ocupação profissional, tentando entender o que ela faz, esse tipo de definição, para mim, é uma definição que não me ajuda muito. Eu tenho uma vaga noção, mas eu gostaria de ver, por exemplo, uma pessoa que trabalha com isso falando sobre a ocupação dela. Nesse site www.planocrescer.com.br, você vai ver no início do site várias portas, aí você vai escolher, se eu não me engano, é a porta de processos laranja, e você vai chegar nas ocupações relacionadas à TI e à informática. É ali que eu separei alguns vídeos, você vai ver um profissional falando o que ele faz. Isso é muito importante. É tentar entrar no mundo desse cara, no mundo dessa moça e entender como é que vai ser o seu dia a dia. Essa definição pode ajudar alguns, mas com certeza tem outros tantos que vão precisar do que está no site para poder entender realmente, com um pouquinho mais de detalhe, o que essa ocupação profissional faz. A segunda pergunta é sobre qual a formação acadêmica necessária para exercer essa ocupação profissional. E nesse momento, eu estou só apresentando o básico do que é cobrado pelo mercado de trabalho. Para o exercício profissional dessas ocupações, requer-se curso superior completo, nível de bacharelado ou tecnologia. Podem também obter formação específica por meio de cursos de qualificação com carga entre 200 e 400 horas. Em função da inovação tecnológica, a permanência no mercado de trabalho requer atualização contínua dos profissionais. Isso é o mais importante. Eu acho importante você ter uma formação acadêmica, ter uma graduação na área, mas fazer cursos dentro da área de TI, para mim, é fundamental. Porque enquanto você está estudando alguma coisa profundamente, tem uma série de tecnologias que estão sendo jogadas no mercado de trabalho. Nessa terceira pergunta começam a aparecer surpresas. Quando não conhecemos o mercado de trabalho, erramos ao achar que uma ocupação profissional atende apenas um tipo de empresa ou necessidade. Veja, na CLT eu consegui levantar 30 mil analistas de redes e identificar onde eles estão trabalhando. Então, quando você vê ali 7.127, são 7.127 analistas de rede que estão trabalhando em empresas do setor de TI. Pô, mas empresas do setor de TI quer dizer exatamente o quê? São empresas de consultoria em tecnologia da informação, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis ou não, por aí vai. O outro setor que contrata também, só que numa escala menor, são as empresas de telecomunicação por fio. Só que aqui você tem que tomar cuidado pelo seguinte, de quando eu fiz o levantamento para cá, e deve ter, se não me engano, 3 anos, você corre o risco de ver em telecomunicações por fio um mercado que diminuiu de tamanho. Por quê? Telecomunicações por fio perdeu muito espaço para telecomunicações sem fio. Dá uma olhada, acompanha como é que está esse setor para saber se ele continua contratando e se ele tem uma quantidade de analistas de rede nesse porte de 5.712 ou se o mercado deu uma encolhida e outros setores agora contratam mais analistas de rede. Bom, o próximo então é telecomunicações sem fio, que eu já falei, que é a parte de serviço móvel, telefonia móvel celular. O próximo, intermediação monetária, depósitos à vista. Tá, o que significa? Bancos. Bancos comerciais, bancos cooperativos, bancos múltiplos com carteira. Então, é muito importante.
transações comerciais que, por exemplo, você faz via celular ou via caixa automático, tem analistas de rede que estão ali prestando suporte. Outro setor, atividade de telecom. Outros, né? São os provedores de acesso à rede de comunicações e provedores de voz sobre o produto protocolo internet, o VoIP. Isso é importante para quem está pensando nessa carreira ou para aqueles que estão no mercado de trabalho e de repente perderam o emprego. Pô, mas para que empresas eu ofereço? Será que eu estou vendo todas as empresas possíveis? Esse serviço, dentro do projeto Plano Crescer, ajuda também as pessoas que estão querendo se recolocar no mercado de trabalho. O próximo, tratamento de dados, hospedagem internet. Novamente, web. Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem. Também é um tipo de atividade que é significativo em relação à contratação da ocupação profissional analista de rede de comunicação de dados. Na quarta pergunta, vemos como cada região do Brasil pode ter características próprias e ter maior ou menor necessidade de uma ocupação profissional específica. Observe, desse CLT, na região metropolitana de São Paulo, onde nós temos mais analistas de rede de comunicação de dados, é na capital. Do levantamento total, 9.251 analistas de rede trabalham no município de São Paulo. E em Barueri, temos 1.397 analistas de rede trabalhando lá. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, a concentração maior está no Rio de Janeiro capital. 2.515 analistas de rede de comunicação de dados trabalham no município do Rio. Com relação a Belo Horizonte, a concentração está na capital, Belo Horizonte, 1.246 trabalham lá. Quando eu falo em Brasília, eu tenho 1.214 analistas de rede trabalhando na capital federal. Campinas é outro que tem um número mais significativo, 783 trabalham no município de Campinas e 135 trabalham em Jaguariúna. No caso da região metropolitana de Curitiba, no município Curitiba, 855 trabalham na capital. E em Porto Alegre, dos 1.073 que eu consegui levantar com carteira assinada CLT que trabalham na região metropolitana de Porto Alegre, 784 trabalham na capital. Agora vamos detalhar o mercado de trabalho ainda mais. Eu falei que na região metropolitana de São Paulo, quem se destaca é o município de São Paulo com 9.251 analistas de rede de comunicação de dados. Em São Paulo, onde existe maior demanda, são empresas de que área? São empresas principalmente de serviço de TI, 2.130. Depois telecomunicações por fio, que na época do levantamento tinha essa quantidade. Depois telecomunicações sem fio e atividade de teleatendimento. Quando eu falo em Barueri, as empresas que têm mais analistas de rede contratados CLT são as empresas de serviço TI, consultoria, gestão empresarial, serviços financeiros e telecomunicações por fio. Pô, mas peraí, serviços financeiros está ali? O que esse setor faz? Administração de cartão de crédito, administração de mercados de balcão organizados, bolsa de valores, caixas eletrônicos, correspondentes de instituições financeiras, corretoras de câmbio. Então, todas essas transações fazem com que seja necessária a ocupação profissional de analista de rede. Então, é um mercado potencial para quem está pensando em ter essa ocupação profissional. No caso do município do Rio de Janeiro, telecomunicações por fio em primeiro lugar, depois telecomunicações sem fio, serviços de TI e outras atividades de telecomunicações. No caso de BH, temos telecomunicações por fio em primeiro lugar, serviços de arquitetura e engenharia, serviços de TI e intermediação monetária e depósitos à vista. Eu já expliquei os outros, mas serviços de arquitetura e engenharia, o que significa? São empresas que têm atividades de estudos geológicos, serviços de arquitetura e cartografia, topografia, geodésia, serviços de desenho técnico relacionado à arquitetura e engenharia, serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho. Então, é um setor interessante também para quem olha a ocupação de analista de rede está interessado. Isso dentro do município de Belo Horizonte. Próximo seria Brasília, serviços de TI, telecomunicações por fio, telecomunicações sem fio e administração do Estado, que no caso de Brasília, o Estado tem uma demanda alta. Em Campinas, nós temos serviços de TI e telecomunicações sem fio. E no caso de Jaguariúna, que também fica na região de Campinas, nós temos serviços de TI se destacando.
metropolitana de Curitiba, mais especificamente dentro do município de Curitiba. Nós temos telecomunicações por fio, serviços de TI, atividades de telecomunicações outra e atividades de teleatendimento aparecendo ali com alguma coisa também mais significativa. Em Porto Alegre, serviço de TI, serviço de escritório apoio administrativo, que aí abrange uma série de atividades, e telecomunicações por fio. Com isso, eu concluo por aqui essa ocupação profissional. Você conheceu um pouco mais sobre uma ocupação profissional, e eu vou tratar de várias outras aqui nesse canal do YouTube. Além disso, quando queremos decidir sobre possibilidades para o nosso futuro, precisamos entender o mercado de trabalho na região onde moramos, as ocupações com maior potencial, as expectativas de remuneração, e com isso poderemos então tomar uma boa decisão. Se inscreva no meu canal e descubra quantas oportunidades boas existem na sua região.